O Thorfinn, agora livre, chega à Islândia e é recebido pela sua família mais uma vez, depois de mais de uma década que ele já havia se separado deles. Não só isso, mas ele também reafirma seu propósito de construir uma vila em Vinland e se prepara para começar a sua jornada. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse 24º e último episódio da segunda temporada de Vinland Saga e o que eu achei dele. Bora lá? Chegando à Islândia depois de tanto tempo fora, o Einar fica impressionado de que pessoas vivam naquele local, pois tanto a agricultura quanto a pecuária são extremamente difíceis de serem praticadas na região, pois os dias são muito curtos no geral. O Leif até explica a dinâmica da pecuária e da agricultura na região da Islândia antes deles finalmente chegarem ao porto, o mesmo que o Thorfinn partiu no início da primeira temporada do anime. A primeira coisa que eles decidiram fazer ao chegar foi se apresentar para os habitantes da vila. Nenhum deles conseguiu reconhecer o Thorfinn, pois fazia muitíssimo tempo que ele não voltava à vila e não se havia mais nenhuma notícia sobre ele. Então, eles tentaram fazer com que a Ylva, que é a sua irmã, o reconhecesse. Ela estava intimidando um mercador norueguês que havia passado a perna nela, e quando eles chegaram lá, o Leif apresentou o Thorfinn para ela novamente. Inicialmente, ela não caiu na conversa do Leif, pensando que era uma mentira dele, e então ela tratou muito mal o irmão dela, chutando e sacudindo para todo lado. Enquanto o sol estava se pondo, o Thorfinn voltou para o porto e ficou bem triste. O filho do Leif, também chamado Thorfinn, e o próprio Leif animaram o Thorfinn para ir encontrar sua mãe, pois não é sempre que você tem uma oportunidade de voltar depois de mais de uma década e encontrar sua mãe sã e salva no mesmo lugar onde você partiu inicialmente. O Thorfinn foi lá para tentar encontrar sua mãe. Ele foi recebido pela sua mãe, mas também por 3 criancinhas que chamaram ela de avó, ou seja, a Ylva já tinha tido vários filhos. Ele pensou que nem mesmo a mãe dele o reconheceria, mas não foi verdade. No momento que ela viu o Thorfinn, ela imediatamente viu a imagem do Thor projetada nele, o que quer dizer que ele também se tornou um grande homem. Não só isso, mas ela também se aproximou para abraçar ele, depois de tantos anos que eles não se viam. Diferente da irmã, não tinha como a mãe esquecer de um dos seus filhos. Eles se abraçaram em um momento muito emocionante e os dois choraram por ter esse reencontro tão inesperado. Todos eles então entraram dentro da casa da mãe do Thorfinn e continuaram ali até a noite passar. O Einar pensou em ir para o mesmo lugar que o Leif estava, porque ele não queria incomodar o reencontro que eles estavam tendo naquele momento. Mesmo assim, a mãe do Thorfinn insistiu para que o Einar ficasse, pois como o Thorfinn o chama de irmão, ela então também seria sua mãe. Depois de ser tocado pela gentileza da mãe do Thorfinn, o Einar decidiu ficar. Aí, depois de um tempo, um amigo do Thorfinn também chegou e ficou muito emocionado de reencontrá-la. O Thorfinn também se emocionou, pois era um dos melhores amigos dele da vila, e depois deles se reencontrarem, foi a vez da Ylva voltar para casa. Ela viu o Thorfinn novamente dentro de casa, só que como ela ainda não o havia reconhecido como sendo o seu irmão, ela novamente o sacudiu de um lado para o outro, tentando o tirar de casa. A mãe do Thorfinn, porém, interviu e falou que ele era verdadeiramente o Thorfinn, aquele garoto que, com 6 anos, saiu de casa e nunca mais voltou, e quando finalmente caiu a ficha para Ylva, e quando o Thorfinn finalmente pensava que conseguiria abraçar sua irmã, ela deu um socão tão forte no Thorfinn que fez ele desmaiar. Depois desses momentos divertidos, o Thorfinn contou todas as suas experiências que ele passou nesses mais de 10 anos fora para todos ali presentes, e todos eles ficaram completamente atônitos depois de ouvirem sobre todas essas experiências, em que muitas delas foram dolorosas, e todos não deixaram de ficar impressionados com a resiliência do Thorfinn por estar ali, inabalável, neste dia, contando a eles tudo pelo que ele passou desde que ele saiu de casa. Depois de explicar sua história, o Thorfinn disse que ele estaria disposto a construir um vilarejo pacífico em Vinland para todas essas pessoas que não aguentam mais esse mundo e que não querem mais viver nele. A primeira pessoa a aprovar a sua ideia e apoiá-lo completamente foi a sua mãe, que considerou a ideia dele digna da honra que ele carrega de seu pai, e por isso que ele reforçou que ele era o filho de Thor. Depois disso, o Leif também aprovou a sua ideia e inclusive se ofereceu para ajudar a torná-la realidade, pois ele precisaria de muito recurso para isso acontecer. Ele precisaria de animais, ele precisaria de comida, ele precisaria de muitos barcos, tudo isso se conseguiria com muito dinheiro. Como o Leif é um comerciante profissional há anos, com uma ajuda dessas, eles não mais teriam problema em conseguir os recursos necessários. O Thorfinn contemplou o baú em que estavam os pertences do seu pai, inclusive a sua espada quebrada. Enquanto ele analisava o conteúdo do baú, a sua irmã se aproximou e o Thorfinn comentou sobre o quão forte era o seu pai e o quanto ele o admirava após ter amadurecido. O Thor era uma pessoa muito além da sua época, e só depois de viver tudo que o Thorfinn viveu, ele foi capaz de entender a grandiosidade do homem que ele era. Antes do dia amanhecer, o Thorfinn subiu até o túmulo do escravo em que seu pai todo ano prestava homenagem. Chegando lá, o Einar também o acompanhou e perguntou do que se tratava aquele túmulo. Depois de explicar, o Thorfinn disse que o pai dele chegou a pagar 8 ovelhas para tentar salvar aquele homem da escravidão. O Einar
então disse que foi do seu pai que o Thorfinn tirou toda essa sua gentileza. O Einar voltou porque estava ficando muito frio, mas o Thorfinn continuou lá. Uma versão pequena dele perguntou para ele se havia algum lugar para que as pessoas pudessem fugir além daquele horizonte. E então ele sentiu a mão do seu próprio pai tocando o seu ombro e dizendo para ele que ele já sabe a resposta para essa pergunta. No próximo dia então, o Thorfinn mudou completamente o seu visual, deixando seu cabelo bem curto e raspando toda a sua barba, como a sinalização de que ele havia renascido nesse momento. Esse novo Thorfinn então seria responsável por criar um novo país em Vinland. Terminando assim o último episódio da segunda temporada de Vinland Saga. Bora então porque eu achei do episódio. Bom, eu venho falando desde o início da temporada, fazem muitos e muitos episódios, esse aqui é o 24º episódio da nossa série de Vinland Saga, afinal é um por cada episódio, mas como eu disse, desde o início eu venho falando sobre o quão incrível está sendo esse desenvolvimento do Thorfinn, que culminou nesse final perfeito para a segunda temporada de Vinland Saga. Depois de se tornar uma pessoa tão grande quanto seu pai, o Thorfinn finalmente foi capaz de reencontrar sua família, e não só isso, mas também reafirmar para toda a família a sua determinação de construir uma vila em Vinland e recebendo a aprovação de todos eles para que ele consiga fazer isso. Depois de tudo que o Thorfinn passou, depois de todo o sofrimento, depois de todo o ódio, depois de toda a raiva, depois de toda a tristeza, depois de todas as mortes que ele causou, ver que ele é capaz de superar tudo isso e ainda assumir a responsabilidade, assumir o fardo sobre tudo que ele fez e planejar uma maneira de compensar isso por meio da devoção de uma vida a construir uma vila dessas, é simplesmente o ápice do desenvolvimento que um personagem pode receber em todas as obras, em toda a arte que o ser humano pode produzir. É realmente sem palavras a transformação que o Thorfinn sofreu nessa temporada, cujos frutos nós já vimos ao longo da segunda metade dos episódios, mas que daqui pra frente vai continuar cada vez mais a tocar mais pessoas e transformar as pessoas após a transformação que ele sofreu. Como eu já disse nos episódios passados, o ideal que o Thorfinn carrega é muito maior que ele mesmo, então com certeza ele vai conseguir arrumar pessoas que acreditam nesse ideal e que confiem no trabalho dele para que ele consiga finalmente zarpar para Vinland e montar a sua vila pacífica lá. Não só isso, mas o visual que o Thorfinn teve no final, juntamente com todas as analogias que eles fizeram do Askeladd novo versus Askeladd velho, do Leif novo versus o Leif velho, da mãe do Thorfinn nova versus a mãe do Thorfinn velho, do Thors novo versus o Thors velho, mostrando que todos tinham a determinação para construir algo para suas vidas, reforça ainda mais que esse é um novo começo na vida do Thorfinn, mesmo que ele já tenha recomeçado a vida dele na fazenda, quando ele decidiu não ferir mais ninguém, agora sim que foi concretizado essa promessa, juntamente com esse novo visual que veio para representar um divisor de águas na série. Não vou negar que eu tô ansiosíssimo para que a próxima temporada lance, porque eu quero ver todo o trabalho que o Thorfinn vai empenhar para construir essa nova Vinland, e também todo o arco da jornada deles até lá, porque até juntar pessoal suficiente e recursos não vai ser tão simples assim. Eu tô ansioso para saber todos os passos dessa nova jornada que ele tá montando, porque agora que ele é uma nova pessoa, novas interações surgirão, novas pessoas cruzarão o seu caminho, e dessas novas pessoas, várias delas se tornarão peças-chave para esses novos arcos que forem surgindo no anime. Sem dúvida alguma, agora com essa segunda temporada completa, Vinland Saga tem um dos melhores trabalhos de personagem que eu já vi, com todas as minhas experiências, com as mais variadas expressões da arte que eu tive até hoje. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque fazendo esses 3 passos simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, e com o canal finalmente atingindo a monetização, conteúdo de cada vez mais qualidade será implementado aqui como recompensa por todo o apoio que vocês têm me dado até hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!